Oi, tudo bem? Meu nome é Francisco, para quem não me conhece, e para quem já me conhece, tudo bem com vocês? Eu vim falar aqui sobre cristão. Eu sou cristão. E o que é ser um cristão? Hoje eu vou falar sobre isso. O que é ser um cristão? Se você for pesquisar lá no Google o que significa a palavra ser cristã, vai falar aquele que vai numa igreja que profere uma fé do cristianismo, que segue os caminhos de Jesus, ou que segue os passos de Jesus, tá? Mas isso é um modo bem resumidinho e bem superficial de falar. Hoje a gente vai olhar a fundo o que realmente isso significa. Primeiramente, para ser um cristão, a pessoa tem que acreditar em Jesus. Acreditar que Jesus veio à Terra, veio aqui na Terra, ele passou por aqui, ele caminhou, que realmente ele fez milagres, que ele realmente curou enfermos e que Jesus é o Filho de Deus, mas também é o próprio Deus. Em segundo lugar, ele tem que crer na obra de Jesus. Qual é a obra de Jesus? Que Jesus, ele veio nessa terra para nos salvar. Nos salvar de quê? Do pecado e da condenação eterna. Por quê? Porque a Bíblia vai falar que o seguinte, lá em Romanos 3:23, eu vou ler para vocês. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Significa que todos mereceriam a morte e a condenação eterna. Por quê? Porque todos pecaram, todos erraram, todos cometem falhas, erros, e todo ser humano é imperfeito. Aí você fala assim, não, fulano é muito bonzinho, fulano faz coisa boa, não sei o que. Não. Todos erram, todos pecam, todos falam mentira, têm pensamentos ruins. A Bíblia diz que só de você saber fazer o bem e não faz, você já comete pecado. Só de você pensar em algo errado, também você comete pecado. Então isso nos mostra que todos eram dignos de condenação. Jesus veio exatamente por isso, porque todos iriam para a condenação eterna, né? Depois da morte ali, eles viveriam eternamente sofrendo. E ninguém era digno de ir para o céu e morar com Deus. Porém, Jesus veio exatamente isso. Ele veio para que todos aqueles que crescem nele fossem salvos e pudessem morar com Deus no céu. Aí, lá em João 3,16, vai falar assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, por nos amar de tal forma, mandou seu único Filho unigênito para que eu e você pudéssemos escolher a salvação. E por que eu digo escolher? Porque Jesus ele veio na Terra para que eu e você, como eu disse, pudéssemos viver no céu com Deus e morar com Ele. Ele pagou nossos pecados na cruz. Ele foi um único ser vivo aqui na Terra que veio, que nasceu e que morreu, sem cometer nenhum pecado. Então Ele veio e morreu na cruz por amor de nós, para que aqueles que crescem nele pudessem ser salvos. Mas a pessoa teria que crer e teria que seguir os passos dele. E é exatamente aí que entra o próximo passo também. Aquele que busca seguir os passos de Jesus. Então, Jesus, no tempo que ele ficou aqui da terra, né, ele nos instruiu a como morar no céu. Ensinou como se deve andar. Então, um cristão, depois de confessar Jesus, né, como Senhor Salvador, e depois que ele confessa seus pecados, né, ou seja, ele sabe que ele errou e precisa de salvação, precisa de uma redenção, ele busca seguir os passos de Jesus. Ou seja, ele é uma pessoa falha, ele é uma pessoa pecadora, porém, ele é uma pessoa que, a partir daquele momento que ele confessa aquela fé, ele vai buscar, sempre tentando melhorar dia a dia, consertar os seus erros, melhorar as suas falhas e buscar seguir nos passos de Jesus. Pode até errar, pode até pecar, mas ele vai buscar não errar, porque ele entende o grande amor que Jesus fez por ele. Então, assim, um cristão, ele vai se moldando para que cada vez mais melhorando, para que ele possa um dia morar com Deus no céu. E exatamente aí que entra a próxima etapa. Aquele que espera na volta de Jesus e crê que um dia ele vai morar no céu. Então, Jesus, depois, né, de morrer na cruz, ele revive ao terceiro dia, se encontra com seus discípulos, ele vai voltar para o céu de onde ele tinha vindo, mas que um dia ele vai voltar. Em João 14, de 1 ao 6, vai falar assim. Isso aqui já é Jesus falando, tá? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito.
vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. E já sabeis que para onde eu vou, e conheceis o meu caminho. E disse Tomé, um dos seus discípulos: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o seu caminho? E disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, como todos eram dignos de morte, a pessoa só pode chegar ao céu, só pode viver com Deus no céu, se for através de Jesus, crendo em Jesus e seguindo seus passos. Ele fala que eu vou preparar lugar para vocês. Ou seja, ele foi preparar morada para cada um de nós, né? Aqueles que crescem em Jesus e aqueles que seguissem os seus passos, perseverando até o fim, mesmo errando, mesmo falhando, mas perseverando até o fim. É exatamente isso no que o cristão acredita. E Apocalipse 21, 3 vai falar assim, do 3 e 4. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o meu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aqui Deus está falando daqueles que perseverarem até o fim, que eles serão o povo dele e e Deus será o Deus deles. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então Deus, ele faz uma grande promessa para nós. Ele diz: vai enxugar de nossos olhos toda lágrima. E o que é isso? Que aqueles que perseverarem até o fim e seguirem os passos de Jesus, no final eles serão recompensados de uma forma tremenda, ao qual eles vão morar no céu com Deus, e lá não vai haver mais não vai haver mais morte, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais dor. Esse mundo está cheio de trevas, angústia, tristeza, mas lá no céu não vai haver nada disso, e a gente vai viver lá com Deus. É isso que um cristão crê, e nisso que um cristão acredita, e é isso que é ser um cristão de verdade. Então, a gente crê em Jesus Cristo, a gente busca andar nos caminhos de Jesus Cristo, e a gente acredita que Ele vai voltar e vai nos levar para o céu, e lá a gente vai viver eternamente com Ele, e sem sofrimento, sem dor e sem tristeza. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Que Deus abençoe todos vocês e cuidem de cada um. Deus abençoe, com Deus, tchau.